Aqui quem fala é Elora e o nosso episódio de hoje é sobre carreiras médicas militares. A gente tá gravando de um jeito um tanto quanto diferente e infelizmente a Milena não pôde estar aqui por um imprevisto. Esse era o episódio favorito dela, então a gente vai dar continuidade nele. Apesar da carreira militar ser um tanto quanto diferente assim pra gente, né, da área médica, ela pode ser muito gratificante, porque além de estar servindo a sociedade como em geral, você serve o país inteiro, né? Então, para falar sobre isso com a gente hoje, a gente trouxe o Dr. Paulo Apolônio. Ele é segundo tenente do Exército Brasileiro, graduado em Medicina pela UniRV, oficial médico temporário do Exército, servindo no 11º Comando da Região Militar em Brasília. Além disso, ele é docente da UniRV. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Elora. Obrigado, meninas. Finalmente a gente está conseguindo tirar esse não foi fácil marcar esse episódio. Estamos tirando o papel, mas para mim é uma grande honra. Fico feliz demais pelo projeto que vocês estão fazendo. Já comentei isso com vocês e vai ser um prazer aí a gente bater esse papo aqui hoje. Obrigada. É todo nosso tê-lo aqui conosco. Espero que você volte mais vezes. Com certeza. Com menos perrengue. Bom, Paulo, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Nós sabemos que servir às Forças Armadas é um desafio. Pode entrar. Primeiro corte, primeiro take. Obrigado. Iniciando com a nossa primeira perguntinha, primeiro gostaria de agradecer e para nós é uma honra tê-lo aqui conosco. Iniciando com uma pequena introdução, nós sabemos que para servir as Forças Armadas normalmente é um sonho para várias pessoas e tem um certo obstáculo por questão do desconhecimento, de saber como é que funciona e tudo mais. Então, a virtude disso, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre como que é esse processo de seleção para ingressar nas Forças Armadas, tanto no Exército, na Marinha, quanto na Aeronáutica. Show. Isso que a Alana falou é bem verdade mesmo, né? Por exemplo, na Universidade de Rio Verde, Campus Rio Verde, que era onde eu venho, eu estou sendo uma das primeiras pessoas que fez esse caminho, então esse é o tipo de conversa que a gente sempre bate, tudo mais, com o pessoal que está chegando agora no momento de passar por essa fase também. Iniciando, assim, a gente tem dois caminhos principais para ser das Forças Armadas de forma geral: o médico, né, temporário e o médico de carreira. Esse bate-papo hoje é voltado mais para o médico temporário, que é esse serviço militar que a gente está conversando, que eu estou sujeito hoje, né? Falando do médico temporário, para nós médicos, né, para acadêmicos da medicina e para a gente desse mundo, existe uma legislação específica, assim como a gente tem a lei do serviço militar de forma geral no Brasil, existe a lei do serviço para médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários. A gente resume essa sigla em MFDV. E assim como para todos os homens com 18 anos a gente é obrigado a se apresentar às Forças Armadas para avaliar a necessidade ou não do serviço militar, para médico é a mesma forma. Então nós somos obrigados, ao término da nossa conclusão, se reapresentar às Forças Armadas e avaliar se há necessidade ou não de a gente contribuir com o país, né, com a nossa prestação de serviço agora já como médicos. E aí, para facilitar isso, o próprio Exército, junto com as outras forças, né, organiza esse processo, focando principalmente em instituições de ensino superiores em cidades próximas a esses locais que necessitam. Então, cidades próximas onde existem quartéis ou organizações militares das Forças Armadas. Então, nesse caso, para facilitar exatamente, tirar essas dúvidas e tudo mais, a gente organiza uma visita às escolas para falar com os alunos dos últimos anos, principalmente medicina. E aí a gente explica todo esse processo, como que funciona e tudo mais. Só para fechar então, para homem, esse tipo de conversa, esse tipo de reapresentação é uma coisa legal, é obrigatório, então a gente tem que passar por isso para estar em legalidade aí com a legislação. E para mulheres todo o processo é voluntário, então elas também podem participar do processo das palestras, das entrevistas e tudo mais, mas de forma voluntária. E aí a intenção apesar da lei hoje colocar como obrigatória, a gente tem uma grande, né, oferta de médicos sendo formados. Então existem alguns critérios e aí principalmente as Forças Armadas têm interesse para trazer aquelas pessoas que são voluntárias para servir. Então nesse processo de visitas às escolas médicas é questionado para a gente, você quer servir, você não quer e tal, a gente preenche uma ficha. E aí lá a gente coloca que é voluntário e aí durante um processo de um ano o Exército vai fazendo esse controle junto com as outras forças
tentando buscar sempre que eles são voluntários e aí fazendo a convocação. Esse processo é feito com o 6º ano, com a intenção de no próximo ano de formado a gente estar servindo nesse serviço militar obrigatório, por essa legislação específica. Então a gente sempre inicia ali no começo do ano seguinte que a gente forma. Mas eles acabam dando preferência para o voluntário, então, né? Exatamente. Hoje, na abrangência do nosso comando militar, né, que é o Comando Militar do Planalto, onde está situado também o apoio da 11ª Região Militar, então abrangendo aqui Goiás, Tocantins, Brasília, Distrito Federal e Triângulo Mineiro, há alguns anos já, que pelo que eu tenho conhecimento, todo mundo que está servindo é porque foi voluntário. Então a gente consegue fazer isso e que é mais interessante, né? Tanto para quem vai servir quanto para a força também, que a pessoa está ali, né? Porque quis. Se não for voluntário, também existem alguns critérios. No meu caso também, quando eu tinha 18 anos, eu já estava na faculdade de medicina. Então era impossível para mim, se eu fosse convocado, servir naquela época como recruta, soldado e tudo mais. Então aí eu fiz um processo diferente, eu não peguei dispensa, eu não me apresentei naquela época porque eu adiantei minha incorporação. Então eu fiz um processo, eu falava, estou estudando medicina, não consigo servir agora. E aí todo ano eu ia lá, reapresentava, eu estou aqui matriculado, estou cursando tal período, 6 anos fazendo isso. E aí, para quem faz isso, também é um quesito a mais que eles avaliam. Se não tem voluntários, os próximos a chamar é aqueles que não serviram com 18 anos. Aí depois também, homens, principalmente mais novos. Mas assim, hoje, na nossa abrangência, é todo mundo voluntário. E Paulo, queria até te fazer uma pergunta um pouquinho pertinente, que é dúvida de muita gente, sobre a questão se existe algum critério de exclusividade, assim, por exemplo, você vai atuar nas Forças Armadas, mas de repente surgiu a oportunidade, você conseguiu passar no concurso, você teria como exercer as duas profissões, tanto no serviço público quanto na carreira militar, ou por exemplo, você decide, no final de semana eu estou livre, quero fazer um plantão, alguma coisa assim, se você poderia, se o Exército dá essa abertura para o novo profissional, profissional militar. Pergunta bem pertinente também, né? A gente ao ingressar a gente se torna militar, então a gente tem que cumprir os deveres de ser militar. Então eu sou militar 24 horas, estou à disposição para serviço no Brasil 24 horas. Mas o médico, assim como de forma geral o serviço de saúde, ele não tem a obrigatoriedade e a exclusividade com o serviço militar. Então, a depender da onde que eu estou servindo e qual foi a minha rotina estabelecida com o meu comandante, eu posso sim ter uma profissão extra, dar plantão fora e tudo mais. Isso em Brasília, basicamente todos os lugares que a gente serve lá, seja quartel, seja os hospitais, a gente consegue muito bem conciliar. Então, para o profissional da saúde, os médicos não há exclusividade no serviço, mas eu tenho a minha consciência de que eu sou militar 24 horas. Então pode ser que, mesmo que não era previsto esse final de semana eu ter que ir pro quartel, eu posso ser chamado e ter que ir, entendeu? Mas geralmente dá para se organizar uma rotina bem tranquila, alinhar os horários certinhos do serviço militar para a gente conseguir ter essa rotina extra também, angariar alguma renda extra, exatamente fora, dá para conciliar assim. Excelente. E no caso, por exemplo, da residência, se você passar aí, você pode deixar o serviço do Exército ou não? Então, geralmente a gente faz um caminho oposto, né? Hoje, com a experiência que eu tive e ouvindo também muitas pessoas, acho que o momento ideal para se optar ou não por servir e qual que seria a melhor estratégia, a gente tem há alguns anos também uma legislação específica da Comissão Nacional de Residência Médica que prevê o trancamento da vaga na residência por 1 ano após o concurso, desde que eu esteja cumprindo serviço militar. Então, basicamente o que a gente costuma fazer e que pela minha experiência eu acho que é o melhor é a pessoa que tem o interesse, por algum motivo, tem a intenção de conhecer esse lado essa oportunidade, nossa na profissão da medicina e queira ter essa experiência do serviço militar, acho que o ideal seria tentar se programar o máximo possível para no final da sua graduação tu tá preparado para passar a residência que você quer. E aí você tem essa oportunidade, fui convocado para o serviço militar, então vou ter essa experiência, vou ficar 1 ano ali. Geralmente a gente faz isso porque a gente, além do salário, como militar, a gente consegue ter essas rendas extras, então é uma oportunidade boa para eu já estou tranquilo, passar na residência que eu quero e ainda consigo fazer um pé de meia para depois. A gente sabe que o período da residência é crítico, é uma boa jogada. Sim, geralmente é o ideal. Consegue guardar um dinheiro para residência. Mas a sua pergunta, passei na residência, eu posso sair? A partir do momento que a gente é convocado e está no 1º ano, a gente entra na legislação. E aí eu estou prestando serviço militar inicial como médico.
Então, a partir desse momento, os homens são obrigados a permanecer o tempo mínimo de 1 ano, né, que é o que é previsto em lei, e as mulheres o tempo mínimo de 6 meses. Então, a partir desse momento, aí eu tenho essa obrigatoriedade com esse compromisso que eu assumi. Então, aí não é o ideal, assim, geralmente esse ano a gente fica exclusivo, sabendo desses deveres que a gente assumiu. E quanto ao local, assim, onde você vai servir, você que escolhe? Então, durante esse processo que a gente faz com os alunos do 6º ano, nessa ficha que a gente cadastra, a gente tem a opção de colocar que é voluntário e colocar voluntário para onde que a gente quer ir. Então, a gente pode colocar os quartéis que a gente tem interesse, hospitais e tudo mais. A nível nacional, a gente tem 12 regiões militares, né? Então, cada região organiza seu processo. Quantas, Paulo? 12. Então, cada região organiza seu processo. Então, assim, geralmente a gente não sai daqui de Rio Verde, no caso que eu formei, para ir servir no norte. Há algum tempo atrás isso acontecia, principalmente, por exemplo, no Comando Militar na Amazônia, a gente não tinha muitas faculdades de medicina lá e tinha um número considerável de vagas para médicos das Forças Armadas. Então isso era muito comum, algumas regiões sempre fomentava o militar. Faltavam. Isso, exatamente. Hoje isso não é tão comum porque a gente realmente teve essa expansão das escolas médicas pelo país. E aí, geralmente, cada região organiza dentro do seu território. Então, eu, submetido à 15ª Região Militar, poderia ser voluntário num processo mais fácil para servir em Tocantins, Goiás, Distrito Federal ou Triângulo Mineiro. Aí, geralmente, isso é respeitado. Na questão ali, nem sempre dá para se considerar aquilo que a gente colocou que a gente gostaria de servir, mas o Exército e as Forças Armadas tentar ao máximo levar isso em consideração para realmente tornar realmente a expectativa com a realidade, né? Mas a gente faz esse processo e preenche ali quais seriam os que a gente teria mais interesse. Excelente, excelente. Uma outra perguntinha pertinente, Paulo, é que existem, parece, se não me engano, 2 formas de ingresso para a área militar. Quando você é um oficial que vai cumprir uma carreira Sim. durante anos e a carreira temporária, no caso. Se eu não me engano, na nossa apresentação, a gente viu que você é temporário. Isso. Aí eu queria saber de você quais são as diferenças dessas duas, e também você tinha até falado a questão da mulher, o tempo mínimo da mulher seria 6 meses, mas no caso ela entraria como temporária e poderia sair antes, não é, no caso? Então, todo esse processo que a gente está citando, que é a minha realidade, a gente está falando da lei de serviço militar, para temporário, né? A lei, para você ter estabilidade e ser de carreira, é um processo seletivo à parte, que envolve várias etapas, como se fosse um concurso público mesmo, né? E aí a gente se torna militar de carreira, né? Então, assim como existe, né, de forma geral, talvez no conhecimento mais amplo, né? Existem os militares de carreiras que a gente está acostumado, né? Os combatentes, né? Da infantaria que fazem a mãe e tudo mais. Existe esse quadro também reservado para o profissional da área da saúde. Esse concurso ele geralmente envolve um exame intelectual voltado para o nosso conhecimento já. A gente presta para ser militar de carreira médico, né? Então, o exame intelectual de conteúdo médico, mais ou menos semelhante ao que se é cobrado numa prova de residência, né? Mas aí envolve outras etapas, exame intelectual, exame de aptidão física, tudo isso a gente faz lá para passar por esse processo seletivo. A grande vantagem de você ser de carreira é que você tem estabilidade, né? Então ali a gente está sujeito aos benefícios previdenciários, aposentadoria, plano de saúde, tudo. O militar de carreira vai ter isso. O temporário, ele tem uma forma de ingresso mais facilitada, vamos assim dizer. Então, no caso do médico, a lei que a gente está citando, esse processo de ir nas faculdades e tudo mais, faz essa escolha de forma mais facilitada, levando principalmente esses pontos que a gente já abordou aqui, mas existe também a possibilidade de, eu já formei, tenho alguns anos de formado, graduei em endocrinologia e tenho interesse de ter esse cargo militar mesmo que seja temporário. Existem alguns editais específicos onde que se é analisado principalmente currículo e também alguns testes de aptidão física, alguns exames, inspeção de saúde e tal, mas é um processo mais fácil do que o concurso para ser de carreira. Então, a gente está citando a lei do serviço militar, onde isso é voltado para quem está se graduando em medicina agora, mas existe a possibilidade de você já ser médico e também ingressar dessa forma. Os benefícios para a gente que é temporário praticamente os mesmos de quem é de carreira. Então a gente também tem o plano de saúde, a gente tem, né, esses benefícios ali. A principal diferença é que a gente não é estável. Então deu 8 anos, que é o tempo máximo de permanência, o temporário ele tem que sair, né? E o de carreira continuaria para alcançar a idade mínima ali, para cogitar a aposentadoria e tudo mais. O tempo mínimo são 3 anos?
Pra ficar temporário? Temporário, não, mínimo, se você cumprir o seu serviço obrigatório, a cada ano você avalia ou não a necessidade de renovação. Então, a cada ano você fala isso. Mas se você quiser ficar os 8 anos, você pode ficar. Pode ficar. Entendi. Pode ficar. Isso vale pra tudo, né? Não é só temporada de carreira na parte de saúde, né? Então, pô, tem muito desses concursos aí para dentista, né? Para profissionais técnicos de outra área, de administração, direito, é basicamente mais ou menos dessa mesma forma. Excelente. Aí quem opta por ser de carreira faz todo aquele processo que a gente comentou, do exame intelectual, dos exames lá, das etapas. Público, né? Isso, exatamente. E aí depois eles passam por uma formação para ser militar de carreira mesmo. Então, o período deles de formação é maior, são 9 meses. Antes era feito na Escola de Saúde do Exército, que era no Rio, e agora a gente migrou, na partir desse ano, para Salvador, para fazer junto com a Escola de Formação Complementar do Exército. Legal. Então tem essa unidade específica para formar esses militares, e aí passa 9 meses lá, e aí depois sujeita-se a rotina mesmo da carreira médica, da carreira militar. Agora, pessoal, chegou a hora de falar de coisa boa, falar dos nossos parceiros maravilhosos, que é a MD Produtos Médicos, e os nossos mais novos parceiros, que é o pessoal da Medjet. E vocês precisam ir conhecer o site do pessoal da Medjet, é incrível. Além de produtos médicos incríveis, a gente também tá com um cupom de desconto lá. O cupom é FALAMD. E além disso, a gente tem também ativo o nosso concurso cultural, que é muito simples de participar. Você vai entrar no nosso Instagram, no link da bio, e você vai procurar Concurso Cultural Fala Medcaster. Lá você vai preencher os seus dados e falar qual episódio que você quer que a gente grave e o porquê. A melhor resposta vai ser premiada com prêmios incríveis, inclusive essa clean case maravilhosa. E a Lorinha agora vai dar continuidade. Tem também o Esteto, o lançamento recente deles, o Spirit Pro 3. Tem várias cores, essa é a Black Edition. Mostra o seu aí, Carol. Vou mostrar aqui. Milena que lute pra dar esse zoom aqui, viu? Olha que lindão, meu. Gente, ele é enorme, o tubo dele é muito grande, muito macio, as olivas, de fácil higienização, assim, não tem o que reclamar, maravilhoso. A peça pra trocar pro modo Sim, fino também. Muito bom. E aí agora a gente vai falar sobre um assunto que muito interessa todos os estudantes, porque eu acho que a gente passa a graduação quase toda pensando nesse assunto de residência médica. Depois de formado também. Oh, meu Depois Deus, fica pior. Depois fica pior, né? Depois pior. Isso, não. Enfim, mas eu gostaria de saber, pensando nessa área militar, a gente sabe que tem alguns hospitais militares, como o HFA aqui de Brasília, que é o Hospital das Forças Armadas, que eles oferecem esses processos de residência, né? E eu queria saber como que é o ingresso nesses hospitais, se o processo é semelhante aos dos hospitais convencionais. Show, essa dúvida também é bem comum, né, Carol? Então, realmente, a gente tem vários hospitais, né, militares armados aí pelo Brasil, alguns com uma estrutura bem avançada, bem capacitada, como é o caso do Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília, do Hospital Central do Exército, do Hospital Militar de Área de São Paulo, e alguns deles fazem esse convênio com o MEC para fornecer também essa parte da pós-graduação, principalmente voltado para a residência médica. Geralmente, esse processo é tudo feito muito semelhante ao que a gente tem no meio civil. Então, é um processo à parte, onde os estudantes, né, ou formados, podem participar da prova, muito comum que a gente tem no meio civil, prova, análise de currículo e tudo mais, para ter a oportunidade de conseguir sua bolsa MEC e fazer a residência ali. Então, esse processo, eu acho que o maior ponto de confundimento é que a pessoa está fazendo o processo para ser residente, não para ser militar. Então, esse concurso vai fornecer para ele os deveres e direitos de residente. Então, a bolsa é do MEC, então o salário é da bolsa MEC, o salário não é de um cargo, militar, né? Isso, Não exatamente. necessariamente precisa mesmo, de fato, você seguir a carreira, só é independente. Totalmente à parte, então, né, não precisa ser militar, então você faz, acabei de formar, quero prestar posse, então, geralmente, realmente a dica principal pesquise o serviço, ver se enquadra aquilo que é a sua expectativa, e aí passe a entender o processo seletivo para aquilo lá. Existem algumas dessas vagas também que são reservadas para quem já é militar, e aí existe um processo também à parte, aí já assim, voltado para quem quer militar, então existe um quantitativo dessas vagas reservadas nesse sentido, mas a grande forma de ingresso é muito similar ao concurso que a gente tem de forma geral para as residências, né? Então é um meio civil que tu faz,
tem o seu vínculo ali, né, de educacional mesmo, e depois daquele tempo você sai com a sua, né, reconhecida ali, sua pós-graduação, sua residência, sua especialização e vida de para trabalhar onde Exatamente. quiser. Então, no caso, você, como já sendo militar, você tem direito a essas vagas que são reservadas, especiais? Isso, esse é um processo um pouco mais intrínseco, assim, geralmente é mais voltado para quem é de carreira, né, então aquela pessoa que, né, vai ficar servindo ali o tempo todo e tudo mais, consegue passar por esse processo, mas o temporário também teria esse direito, depende muito condicionalmente de quantas vagas foram reservadas, né, e tudo mais, depende mais dessa disponibilidade. A informação sobre residência tem algum site específico para encontrar? Porque eu já tentei procurar, tipo, aleatoriamente no eu Google, também não encontrei. Difícil, não encontrei. Eu não sei passar exatamente o site, geralmente está vinculado ao site daquela instituição que você quer fazer, né? Entendi. Então o processo edital estaria no site da HFA. No Hospital da Seleção Como a Armada. gente fica próximo aqui, sempre que a gente coloca a residência médica militar, aparece o HFA, Certo. que eu acho que é o mais próximo e já Isso. puxa. Geralmente, de forma geral, isso não é só para os hospitais militares, essas informações, dependerá da instituição, tem um pouco mais de dificuldade, né? Infelizmente, nem todas têm um aplicativo muito bom, um site muito bom, mas geralmente, quando está mais próximo, que as provas, né, geralmente são fim de ano para ingressar em março do ano seguinte, quando começa a editais, isso a gente consegue achar mais fácil. Tem alguns sites, até dica mesmo assim, fora do mundo militar, alguns sites que reúnem todas as residências disponíveis e vão dando essa informação. Eu já vi no Sanar também. Alguns aplicativos desse próprio cursinho de residência, alguns sites específicos nesse sentido, ele coloca lá, data de inscrição, data da primeira fase, e aí geralmente Agora nesse eles site estão tem os unificando links. também, né, as provas. Isso está tendo um início de movimentos. Ano passado foi quando isso ganhou mais força, né? Mas já existia há outros anos, que é o ENAD, né? O Exame Nacional da Residência Médica. Muito semelhante porque a gente já veio passando para o Enem, né? No ingresso para o ensino E aconteceu superior. isso com o Enem, né? Acabou que o Enem Foi unificou. indo, né? E agora hoje, uma grande maioria das universidades já é pelo Enem. Então sim. pode ser que há algum tempo o ENAD já, e em Brasília já ganhou bastante força, né? Com o ingresso do processo do HUB, né? Então a UNB já se associou ao ENAD. E a SES ainda tem o APART. Já? Sim. Nossa, legal. Então já foi pelo ENAD ano passado, tinha um processo tradicional também, né? Então agora já está pelo ENAD. Entendi. Esse ano deve ganhar mais força ainda. Tá bem forte no Nordeste, o HUB aqui em Brasília destaque, né? E Minas também, muitos hospitais já. É bom que não precisa ficar indo para vários lugares. faz igual a sentido, mesma faz coisa sentido. com o Enem. Fazer várias Democratizou, provas ao mesmo tempo. e democratiza muito o acesso, acesso. porque você não é todo mundo que tem essa disponibilidade de Já é ficar se cada um fazer a deslocando. prova e você aqui ir fazer a prova. Sim, E acaba ficando muito menos oneroso do que ficar fazendo prova em Mas vários aumenta a locais. concorrência também, né? Se você Aumenta. vai pensar que todo Pô, mundo pode fazer, Sim, todo mundo sim. pode jogar. Mas aí o próximo passo é semelhante ao SISU, né? Então tu escolhe duas, primeira escolha e segunda escolha. Então aí também isso facilitou um pouco. Essa é uma. Acho que vocês vão ter esse episódio específico, né, de residência médica, mas é uma discussão muito grande, porque a gente Sim, tem dúvida se as grandes escolas vão aderir a isso, né? Porque tem alguns processos que são bem já tradicionais, estão bem específicos, algumas Como a universidades, USP, por exemplo. como a USP, Unifesp, então a gente, a princípio, a opinião geral é que não se enxerga elas aderindo a isso, mas vamos ver aí para os próximos capítulos. Não, eu acho que acaba aderindo depois de um tempo. Mas se bem que hoje eles, para graduação, né, eles têm certa quantidade, né, a maioria certa quantidade pro tradicional deles e pro Enem, então vamos ver. Paulo, como a gente não acha muita informação na internet sobre isso, acaba que a gente tem muita dúvida. Aí existe um site que se chama Also Asked, que eu entrei e ele reúne as principais dúvidas que as pessoas pesquisam no Google. Aí nesse site, duas das principais dúvidas que as pessoas pesquisam sobre carreira médica militar é quanto ganha, qual é o salário, no seu caso temporário, né, que deve ser diferente do de carreira ou não? Não. E também quais são as atuações mais especificamente. Show. Geralmente quando tem alguém que tá perto de formar e tem interesse, a primeira pergunta. As principais dúvidas que eles trazem. Então vamos colocar na mesa aí, vamos abrir o jogo, Paulo. Essa dúvida é muito comum. Então não existe diferença de salário nem de carreira, nem pro temporário e nem para dependendo da sua graduação. Então alguém pensa, vou entrar como médico, vou ter um salário, né, talvez diferente. Não, as Forças Armadas, o soldo é a partir do seu cargo, do seu posto de graduação. Então, a gente, como já tem um ensino superior, quando a gente entra como oficial, né? Então, isso é o primeiro ponto.
E aí a gente inicia a nossa carreira, seja temporária ou seja como de carreira mesmo, no posto de aspirante oficial, né? E aí o salário é por você ser aspirante oficial. Chega lá ao ponto principal, né? Quanto que é esse salário. Então, hoje o salário do aspirante oficial já tem um tempo que eu não sou mais, mas é mais ou menos 6.900. E aí depois de 6 meses você é promovido a segundo tenente, que aí gira em torno de 7.100, né? Aí o que pode mudar é algumas pessoas terem adicionais que a gente fala. Então a gente, quando entra, a gente já tem um adicional por ter feito graduação. Então a gente já ganha 12% a mais em cima disso. E aí o exército, as forças vão incentivando isso. Então quem tem mestrado vai ter um adicional diferenciado. O médico especialista vai subindo. É isso que pode dar essas diferenças. Mas basicamente é R$7.000. Pontos positivos e negativos nesse salário. Se você colocar no papel, é um salário defasado, aquilo que a gente encontra em muitas oportunidades, mas os principais pontos positivos que eu posso trazer para vocês é a pontualidade. Então, todo no início do mês, primeiro dia útil já está na nossa conta. Então isso a gente tem que ser muito esperto. Também, né? A gente muitas vezes sai da graduação de medicina sem ter uma experiência profissional anterior, né? Então a gente acaba caindo em muita cilada mesmo depois de formado. Acontece. E as histórias que a gente escuta, até por experiência pessoal, isso é um meio bem difícil, assim, essa parte, né? Então, geralmente, mesmo quando é alguma coisa certa, o salário demora uns 3 meses para cair e tal. Então isso é muito importante, você conseguir ter essa certeza, né? De todo início do mês seu dinheiro tá lá, isso é um ponto positivo. Acaba trazendo a segurança para você, né? Exatamente. O meu marido, por exemplo, em algumas instituições que ele tem trabalhado, ele não quis seguir a carreira militar por escolha, mas eu vejo esse atraso. Muitas das vezes até nos próprios hospitais. É comum isso acontecer. E isso, querendo ou não, traz mais hospital também que só paga, por exemplo, se você dá o plantão no começo do mês, só paga no final do mês, né? Que é a maioria, principalmente quando a gente entra, envolve um nicho assim, de plano de saúde, então demora muito essa compensação. E a instituição geralmente não passa isso pra gente antes de ter certeza que vão receber. Então, muitas vezes o salário do médico é 3 meses depois daquilo que você trabalhou, então é uma realidade bem diferente do meio civil isso daí. Sim. E o outro ponto, né, que é a atuação, outra forma assim, uma outra pergunta bem pertinente, de modo geral. Para o médico do Exército, a gente tem 2 principais atuações. Um que é o médico perito, que a gente chama que está dentro de uma organização militar. No forma leiga assim, é o médico que trabalha dentro do quartel. A rotina desse médico é acompanhar a rotina daquele quartel. Então, semana que vem vai ter uma instrução num campo tal, vamos ter essa segurança de ter uma equipe de saúde lá, porque se for necessário, então aí esse médico acompanha. O pessoal está fazendo o TAF, o teste de aptidão física aqui, vai ter um exercício mais extenuante, vão ter a segurança dentro do médico aqui do quartel. Geralmente ele é responsável por essas intercorrências ali, entender a rotina mesmo do quartel, enfim, coisas mais simples também, hoje amanheci com uma diarreia, deixa eu passar para uma consulta, tem oportunidade, geralmente dentro do quartel tem uma enfermaria, um espaço destinado para esse tipo de atendimento, né? E geralmente o quartel também tem uma ambulância, então se precisar evacuar, esse médico consegue ter essa noção e fazer esse processo, então isso é mais ou menos a rotina. Outro ponto importante é que esse médico perito, pelo próprio nome diz, ele é muito perito, então isso é um processo muito importante dentro das Forças Armadas. As Forças Armadas é uma instituição que ela tem que estar rígida e pronta para qualquer ocasião, né? Então o emprego vai ser repentino. E aí isso é um processo que as Forças Armadas têm uma preocupação de ter esse cuidado com seus militares, né? Então a gente é sempre submetido a inspeções de saúde recorrentes, avaliação médica recorrente, e isso é mais a cargo também desse médico que está dentro do quartel. O outro grande militar médico é o que está dentro do ambiente hospitalar, né? E aí a rotina é muito parecida com o meio civil. Tu vai cair lá, você vai ser o médico do pronto-socorro, você vai ser o médico da enfermaria, basicamente essa rotina. E aí geralmente é plantão, é a rotina de plantão. Mas aí quem chega para esses hospitais são só, família de militar, essas coisas? Isso, é um outro ponto importante, até para a escolha da residência. Os hospitais militares, eles é focalizado para atender militares e a família militar, que a gente chama, né? Então, é esse o público que é atendido lá. E quem vai para a missão? Existe qualquer um, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma missão instalada oficial pelas Forças Armadas, geralmente se pergunta quem é voluntário para ir, né? No ano passado, da minha turma, a gente tá fazendo ainda a missão acolhida, né, com os venezuelanos lá na fronteira.
E aí teve a oportunidade, teve uns 5 militares da minha turma que passou um mês lá, né? Então é esse atendimento inicial para os imigrantes ali e tudo mais, então existem essas oportunidades. É uma experiência e tanto, né? Isso. Dá pra você aumentar seu leque, assim, de oportunidades também. Essa é uma coisa legal, quando a gente entra com essa cabeça aberta, né? Eu tinha comentado com vocês, eu já tinha isso na veia, eu estudei em colégio de polícia militar, então eu já curtia pra caramba essa questão do militarismo, formatura, ordem unida e tal. Então, pô, eu tenho a oportunidade de estar ali em Brasília, que é um dos principais locais, assim, que o Exército demonstra isso, né? Então, tive a oportunidade, nesse meu período lá, de participar de solenidades como o Dia do Exército, Dia do Soldado, e aí a gente tem essa parte cerimonial, você fica arrepiado, pô, tô participando da tropa aqui, né, desfilando, então é uma experiência bacana. Quem tem esse intuito, né, e além da possibilidade de juntar com a experiência que isso traz, é uma experiência boa. Eu ia comentar só mais um ponto nessa questão da rotina e das vantagens e desvantagens. Então, esse médico que está dentro do hospital, um ponto muito positivo do meu ponto de vista, realmente a gente entra como recém-formados, né? Então a gente sabe que, pô, apesar de a gente ter 6 anos da graduação, 2 anos do internato, conhecimento na medicina nunca é demais, né? Então, uma coisa que o Exército se preocupa muito é de ter sempre gente experiente atrás ali. Então, apesar de a gente, por exemplo, cair no pronto-socorro, sempre vai ter algum médico com mais tempo de formação que você possa recorrer. Além disso, os recursos geralmente também são muito bons, né? Então, a gente consegue fazer os exames, coisas que, dependendo no meio civil, a gente não teria essa realidade. Então, essa seguridade para o recém-formado, tanto salarial quanto técnica, para mim é um dos principais pontos vantajosos para quem considera ter essa experiência. Vale a pena, né? A experiência. Bom, nossas perguntas eram essas e eu gostaria de saber, Paulo, se você teria alguma dica, alguma informação para dar para o público. Show. Eu acho que estava até comentando, né? A nossa geração, dependendo, a gente é muito imediatista, né? A gente acaba ouvindo da sociedade, pô, o médico depois de forma tem que passar na residência, porque se ele não se especializar, ele não vai ter sucesso, não vai conseguir ter sua renda financeira e tal. Então, esse período no Exército me fez parar para refletir isso, né? Pô, será que eu estou perdendo um ano da minha vida? E eu vejo, principalmente, que não, foi um período importante para mim, para passar em fases do meu processo de amadurecimento. Então, eu tive a oportunidade de sair de casa, aprender a me virar sozinho, tive a oportunidade, a gente está falando hoje da instituição mais respeitada no Brasil, segundo várias pesquisas, né? Então, tive a oportunidade de resgatar valores que, infelizmente, nossa sociedade cada vez mais está perdida, a oportunidade de estar inserido nesse meio e aprender muito, né? Então, eu acho que se você tem essa intenção, tem esse desejo, quer ter essa experiência, é algo que vai acrescentar muito para você. E talvez a gente tenha esse pensamento, pô, tô perdendo um ano da minha residência e tudo mais, mas a gente ganha de conhecimento, de experiência muito mais que a gente nem consegue contabilizar nesse nosso raciocínio tópico. Pra quem sai, né? tipo, às vezes defasado de aprendizagem da faculdade, talvez é uma oportunidade para repor, né? Dependendo da onde você for atuar e tudo mais, sim, a gente consegue também ter esse aprendizado continuado, fora que a gente é muito incentivado a continuar isso, né, não só na vida militar. Então, a gente como médico, a gente sempre tem que buscar conhecimento. O conhecimento na medicina é incalculável, né? Então é sempre importante a gente buscar isso daí. Show de bola, do seu ponto de vista, Paulo. Eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma, porque realmente a gente se cobra demais, né? A gente é muito imediatista, assim. Eu sou da hora, eu falo, não, quero passar na residência logo, sair da faculdade e entrar na residência. Sim, Não, eu coloquei isso no papel, né? De ter experiência, de ter escolha agora, de ter aprovação, mas correr atrás do nosso sonho. Então, dependendo nesse imediatismo, que eu acho que é o mal da nossa geração, assim, Verdade. que a gente, de forma geral, é muito, dependendo, a gente precisa parar e refletir para ver, pô, será, você ia ter quais são as minhas entrado em opções. uma residência, um lugar que você talvez não Nem ia queria, querer, nem ia querer, depois ia ficar frustrado, então às vezes é melhor esperar e fazer uma escolha bem assertiva. Também, que na residência a bolsa é baixa, pra quem não Não sabe. Então acha que médico sempre ganha bem em qualquer lugar, não é bem assim. É bom, né? Que já... Acho que o principal é juntar a expectativa com a realidade. Então, isso pra tudo. Então, pô, quer servir? Procura alguém que tá servindo, né? Troca Tô sempre aberto, troca essa experiência, tenta conversar. E perguntas pro Paulo, no Insta do Paulo. Vamos pra caixinha de perguntas agora, boa. Aí
vai ter que responder busca lá. isso, combinados, na hora. Isso Mas acho pra que- tudo, assim, pô, eu quero fazer residência em tal hospital. É muito importante você conhecer aquela realidade. Então vai lá, seja chato, pega um contato pessoal, isso, né? É uma. A gente é- sabe ser chata. Isso aí Isso a é gente importante. sabe. Mas acho que essa questão do imediatismo também que a gente pensa é por causa da quantidade de anos, né, que a gente passa na residência. Por exemplo, a que eu quero é quase outra faculdade, assim. Não, e de forma geral, uma análise crítica, a gente vai passar por uma mudança profunda na medicina do nosso país, né? Então a gente tá nesse processo de abrir muitas escolas, de ter muitos médicos formando, e a medicina está mudando de forma geral. Então hoje a gente tem a tecnologia entrando muito dentro da área da medicina, a gente, né, iniciando a pandemia, contribuiu para essa questão do implemento da telemedicina, então isso vai mudar muito, A né? dinâmica tá mudando bastante. Então, por exemplo, pô, Já estamos sentindo, inclusive. o médico radiologista, né? Até que ponto o software vai conseguir substituir talvez aquele olhar médico ali. Então é uma discussão mais profunda que realmente a gente tem que se preparar para isso, tem que sempre buscar se aprimorar ao máximo, mas a gente também tem que ter consciência que, acho que vocês até já comentaram isso em um episódio, né? Que a gente a gente é ser humano, né? A gente não Sim, vive pela medicina só. Sim, Então, não é sacerdócio. exatamente. Mas é muito legal essa questão de, tipo, você falar da gente ter que se aprimorar sempre e tal, porque realmente a tecnologia tá vindo, assim, avassaladora. As pessoas não aceitam mais qualquer opinião. Acho que antes a gente tinha o médico como aquele ser assim, Sim. intocável e você tem que aceitar tudo que falou. Não, hoje em dia você consegue pesquisar, ter acesso à informação, às vezes não tanto de qualidade, mas se você for crítico, você consegue acessar uma coisa legal, você selecionar bem, você não aceita mais qualquer coisa assim. Exatamente. Então isso faz com que eu daria preferência aí num consultório que é com mais tecnologia do que um que tem menos, por Sim, exemplo, porque aham. ela é auxiliar, né, da gente. E um outro lugar que a gente busca também informação para saber se aquele médico é de qualidade é na internet. Instagram. Às vezes você tá procurando, por exemplo, endocrinologista, você não conhece nenhuma amiga sua que foi, você vai aonde? No Instagram. Então, se você não tiver presente lá, ninguém vai nem saber que você existe. Isso Isso tá vai- sendo cada vez mais Sim, cobrado. como dizem, né? Quem não é visto Não é lembrado. hoje em Isso dia. tá em Então, xeque cada vez mais. Pô, isso vai demandar uma reflexão profunda pra gente no ensino da Sim. medicina, na relação médico-paciente. Então, Sim. da mesma forma que tem o lado positivo, consegui aqui confirmar que esse é meu diagnóstico, esse é o tratamento adequado. A gente sabe que tem muita informação errada Muito, também na muito, internet, sim. né? Inclusive, uma das intenções do podcast foi isso, foi sempre trazer profissionais que saibam falar daquilo de maneira correta para esse ser um canal que trouxesse informação de Informação. A qualidade. gente Isso é nunca gravou extremamente episódio sem um importante. profissional. A gente Pra não grava falar nada sozinha. de besteira. Exatamente. Show. E a gente tá Sim. sentindo essa questão da rede social no podcast mesmo, porque é muito difícil cuidar de rede social. É um outro demanda- trabalho, é um outro emprego. Cara, e a gente, pô, o tempo de formação é longo, mas a gente passa muito tempo focado naquilo que a gente tem que aprender, a ser médico. Então essa parte da educação digital, A educação tecnologia é deixada financeira, de lado, é muito porque deixado de é lado. quase impossível você conseguir aprender só a parte médica, só a parte técnica, e aí você tem que agora se reinventar cada vez mais, então não é mais fácil. um desafio aí Mais um desafio. que a vida nos impõe. Inclusive, você falou alguma coisa importante aí sobre educação financeira para médicos. Eu acho que é um assunto muito pertinente no futuro a gente Trazer abordar, aqui, trazer aham, também, sim. porque é algo que É necessário. é né? necessário. Sim. E está Precisa super estar em envolvido, voga, né? sim. Essas oportunidades, essas opções, esses caminhos que a gente tem depois de formar, pesa muito essa parte Pesa, financeira. sim, Então, gente. né, igual eu falei, hoje eu vejo o cenário ideal para quem quer ter essa experiência do serviço militar, é para essa pessoa que, pô, quero muito já começar a minha residência, fazer minha especialização logo, quero atuar naquilo que eu gosto. É realmente plausível. Mas não tenho condição pô, já fiquei 6 anos aí dependendo dos meus pais, pagar minha faculdade, dependendo, me custear, quero tornar-me independente e já tô numa idade para correr atrás disso, né? sim. Então, sair dessa realidade, tentar se manter numa cidade ganhando aí 4 mil e pouco que hoje é a nossa bolsa do MEC, é uma realidade difícil, né? Não é uma Então, cidade grande, né? Exatamente. São Por exemplo, São Paulo, Paulo, Hoje em dia, o custo de Brasília. vida também está muito Tá alto. muito O alto. que é 4 mil, né? Não faz Exatamente. tanta coisa Então, assim. para quem quer fazer esse pé de meia, né, ter essa reserva é uma melhor opção, eu diria, né? Exatamente. Paulo, nossas perguntas eram essas para esse episódio. Infelizmente, a gente gostaria de estar aqui falando mais, conversando mais, um assunto muito pertinente e que gera dúvidas em muita gente. Então, Sim. gostaria de agradecer a sua participação. Para nós é uma honra tê-lo aqui conosco. Além de nosso professor, ele é uma pessoa maravilhosa. Verdade. E obrigada a você também que se dispôs a ouvir um pouquinho mais desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente lá nas plataformas digitais, porque assim você ficará sabendo quando os próximos episódios
serão lançados. E outra coisa, o nosso e-mail, o nosso Instagram estarão abertos para críticas, elogios e perguntas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.